Colocar o meu óculos aqui. Olá, uma boa noite a todos. Todos bem aí? Meu nome é Ezequiel Mota, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada na cidade de Poá. Fica em frente ao cemitério de Poá. Só tem um cemitério, então é muito fácil chegar na Casa Espírita Maria de Nazaré. Uma boa noite a todos. Arielle está aí, José Faria, Marilda. Como vai, Marilda? André Roberto Geraldo, Aparecida Afonso. Boa noite a todos, então. A gente está já segunda live, né? A gente está fazendo depois que eu fiquei um mês afastado decorrência da doença, né? Do vírus, não é? Então, já estamos em condições de saúde de retomar as lives. Então, terça eu já fiz, né? E hoje estamos aqui novamente. E hoje vamos abordar um tema que é, vamos dizer assim, de importância muito grande para todos nós, não é? Porque quem de nós não passa por essa situação de perda de ente querido, não é? Então esse é o tema, quem de nós já não passou, ou se não passou, vai passar, porque é algo que infelizmente ou felizmente acontece, né? E tudo é para o nosso bem, né? Não tem nada que aconteça que não seja para o nosso bem. Então a gente precisa compreender isso, né? E a gente vai abordar esse assunto então, tá? Beth, boa noite. Alessandra, boa noite. Então, a gente vai dar os recadinhos antes de começar, tá bom? Então a gente tem como recadinhos para dar a informação, não é? Que nós temos, além das lives todos os dias às 18 horas, com o companheiro falando aqui, não é? Também temos as tarefas presenciais na Casa Espírita. Então nós temos tarefa presencial de quarta-feira, né, que foi ontem, que consiste no passe magnético em uma palestra. Então é feita uma palestra de 15 a 20 minutos, palestra evangélica. Em seguida, aqueles que se encontrarem presentes recebem o passe magnético, não é? Que, como todos nós sabemos, tem um grande efeito curativo, né? De amenizar as nossas dores. E em seguida a pessoa recebe a água fluidificada, né? Então consiste nessa tarefa de quarta-feira. De quinta-feira, que no caso é hoje, não é? Nós temos a partir das 15 horas uma palestra. Na realidade é um estudo doutrinário, um estudo da doutrina espírita, das 15 às 16 e em seguida, não é? Das 16 às 16h30, aí tem assistência espiritual, mas não é aberta ao público. O passe de quarta e esse estudo da doutrina espírita às 16 às 16h30, hoje abertas ao público. Sexta-feira, amanhã, a partir das 19 horas, nós temos também, aberto ao público, palestra evangélica. E no domingo, pela manhã, às 9 horas, nós temos a palestra espírita, não é? E na segunda-feira, não aberta ao público, nós temos a assistência espiritual. Então a pessoa pode deixar o nome que é feita a assistência espiritual à distância. Em caso de emergência, a pessoa comparece 18h30 aproximadamente na segunda-feira para ser entrevistado pelo médium e em seguida ela recebe o atendimento presencial, tá bem? Essas lives que nós fazemos aqui no Facebook, depois de editados, são colocados no canal do YouTube da Casa Espírita. As iniciais no YouTube são CEMN Poá. Então basta entrar no canal do YouTube da Casa Espírita com essas iniciais e assistir todas as palestras. São 465, hoje 466 ontem, 467 ou 8, então já tem bastante, hein? Não é? E dá o like se a pessoa gostar, não é? Se inscreve e compartilha, porque se tem uma coisa de bom, importante que podemos fazer pela doutrina espírita, é a sua divulgação. Então, quando houve aquela questão de mandar fechar os templos, e os comércios e tudo, né, no ano passado, que vocês vão lembrar, não é? Fechou tudo, escolas, tudo, né? A gente fechou também a Casa Espírita
E aí deliberou-se por fazer as lives, porque pelo menos não ficamos completamente distantes um do outro, né? E a gente não perde contato e continuamos então com a mensagem da doutrina espírita. E estamos até agora, tá? Nós temos também um telefone da Casa Espírita, que é 963004552, repetindo, 963004552. A pessoa pode deixar uma mensagem pelo WhatsApp ou ligar, e então a gente responde. Às vezes é uma dúvida, um questionamento, um pedido, uma solicitação, a gente dá informação e responde à pessoa que fizer o contato, tá bem? E nós temos a campanha do agasalho, que terminou, né? Que finalizamos agora no sábado passado, não é? E a gente já agradeceu bastante a todos, as famílias já foram agraciadas. No mês que vem a gente vai ter de novo, quando estiver mais perto a gente avisa. Nós estamos com uma campanha, essa campanha do alimento, a campanha da Fraternidade Alta de Souza, é todo mês. Então, todo segundo sábado do mês a gente faz. Entretanto, a gente está com uma campanha agora que não é mensal, vamos fazer esse semestre, estamos pensando em fazer semestralmente, vamos ver se vai dar certo. Então nós estamos arrecadando livros espíritas, a campanha do livro, não é? Porque nós vamos promover lá na Casa Espírita uma feira do livro, visando não só a divulgação, como também estimular as pessoas à leitura do livro espírita. Então os livros que nós recebemos em doação, a gente vai estar vendendo lá, né? Estão pretendendo fazer no mês que vem, vamos ver, né? Então vamos definir o dia direitinho, não é? E nós vamos vender esses livros, né, a R$1, R$2, R$3, R$5, dependendo do livro e do estado do livro. E se for livro novo, que a gente tem também alguns, vai ser o preço que nós compramos, que não objetivamos nenhum lucro, tá? Então a gente pede aí, quem tiver um livro que já leu, que não vai ler mais, que está encostado lá e tudo, se quiser doar lá para a Casa Espírita, a gente vai receber. É só aparecer lá nos dias que eu falei e a gente recebe. E aí então a gente vai fazer a feira do livro, tá? Então a gente agradece já a todos por isso. Vamos fazer a prece para a gente então começar a desenvolver o assunto perda de entes queridos. Então, deixa eu ver o óculos de novo. A Beth, boa noite. A Brandina, Vânia, obrigado, Vânia. Vamos lá, gente, vamos fechar os nossos olhos, levando o pensamento a Deus, agradecendo ao Pai. Mais um dia na matéria, mais uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de resgate. Agradecendo a Deus a saúde da organização física, agradecendo a Deus também pelos reveses que passamos todos os dias, que fazem parte da nossa caminhada evolutiva, a nossa peregrinação aqui nesta dimensão física, e que nos encontramos desejosos, todos nós, de darmos passos na nossa senda de iluminação pessoal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, seja feita a vossa vontade, não a nossa. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoando nossas ofensas, da mesma forma que nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixando cair em tentações da vida, mas nos livrando de todo mal, que assim seja. Paz e luz aos nossos corações, graças a Deus, gratidão. Pois bem, meus amigos, então o tema, como eu disse, é um tema que quem de nós não passou por a situação vai passar, né? Que é a perda de entes queridos. Então, essa expressão nós já compreendemos que perda significa a morte, né? E entes queridos são familiares próximos, o pai, a mãe, né? Um filho, uma filha, um irmão, um parente próximo. Então, a perda de entes queridos seria a morte de um familiar próximo. Quando desencarna ou morre, vamos usar a palavra morte para perda, não é? Que
Nós espíritos sabemos que a morte não existe, mas desenvolvendo o assunto a gente vai usar essa expressão dessa forma. Então quando morre, por exemplo, uma pessoa da sua relação pessoal, um amigo, uma amiga, nós não costumamos usar a perda de ente querido. É claro, não é que a gente vai sentir da mesma maneira, às vezes até mais, né? Porque tem amigos que são nossos irmãos de outras existências, então a gente tem esse amigo chegado a gente com um grau de simpatia, de afeto enorme, quando muitas vezes também nós temos um irmão biológico de sangue, e em relação ao qual não temos simpatia nenhuma. Então, mas, de toda maneira, nós entendemos, não é, que a perda de ente querido seria a morte de um parente próximo. Não é? E nós temos que, com a disseminação do materialismo em todo o planeta, aconteceu que essa visão da morte, não é, ela penetrou nas consciências de todos os encarnados, praticamente, não todos, mas a grande maioria do planeta, não é? Como se a perda simbolizasse a morte, e a morte, portanto, é a extinção. Não é? Com a compreensão que a criatura, com o nascimento, com vida, ela é criada, ela naquele momento ela é criada, e que com a morte ela deixa de existir. Não é? Então esse é um pensamento que os materialistas têm. Via de consequência, o temor da morte é enorme, porque morreu, acabou tudo, não tem mais nada. Daí então é que esse temor, esse medo da morte, não é? E portanto, a desolação, não é? E, no entanto, nós que somos espíritas, nós sabemos perfeitamente que não é assim, não é? Que nós sabemos perfeitamente que a morte não existe, só existe vida. E que nós não fomos criados pelo Pai no momento em que nós nascemos com vida no corpo físico. Não é? Nós já fomos criados muito tempo antes pelo Pai. E que nós, há muito tempo, nós estamos nos desenvolvendo e nos encontramos na etapa evolutiva presente. Mas que nós já fomos criados muito antes, nós já existíamos muito antes, e que, via de consequência, nós estávamos em outro local antes, quando viemos para cá. E onde que a gente estava antes? A gente estava na dimensão espiritual. E aí a gente, no nosso caso, né, que estamos ainda como espíritos errantes, com reencarnações compulsórias, a gente reencarnou, não é, para viver uma nova experiência na matéria, que é a que estamos vivendo presentemente. E vejam vocês que quando o espírito está na dimensão espiritual e ele vai enfrentar uma nova experiência na matéria, lá, para ele, também é uma morte. Também é uma morte. Então, quando ele vai nascer aqui, lá ele, é como se ele tivesse morrido também. Porque veja bem uma coisa. O espírito está lá com a forma humana da encarnação anterior, normalmente, não falo de espíritos superiores, que ele pode usar outra forma, mas normalmente o espírito errante, que é o nosso caso, acaba ficando com a mesma forma do corpo espiritual da encarnação precedente. Então ele está com aquela forma, aquela personalidade da experiência passada, anterior, né? E ele vai ter que reencarnar. Quando ele vai reencarnar, o espírito dele é reduzido, a memória dele das encarnações anteriores, elas são, vamos dizer, elas ficam offline, né? Então o espírito não vai lembrar, que ele vai entrar numa nova experiência, então vai formar uma nova personalidade, e aquela anterior ele não vai lembrar de nada. Vai começar zerinho. Então, ele vai formar um corpo novo, físico, com uma nova forma, não é? E uma personalidade nova, porque não vai ser exatamente igual. O nome vai ser outro, o RG vai ser outro, o CPF vai ser outro. E quando ele desencarnar, ele desencarna com essa forma nova. Então aquela anterior que ele chamava João, agora ele chama José. Quando ele desencarnar, ele é o José. O João, ele nem vai lembrar que teve o João. Eu estou falando de espírito do nosso nível, né? Espírito errante.
Então, quando ele vai reencarnar, é para ele como se estivesse morrendo. E nós que estamos reencarnados, daqueles que não têm consciência, também quando vai desencarnar, vai pensar que morreu e acabou, não tem mais nada. Agora, veja bem uma coisa. Embora nós espíritos tenhamos plena consciência de todas essas situações, que a morte não existe, só existe vida, e quando a gente nasce na matéria novamente num novo corpo, na realidade não está nascendo, porque ele já era nascido antes. Então apenas o que acontece é de iniciar uma nova experiência num corpo físico novo. Mas ele já era nascido antes, então só tem a vida. A vida é perene, não é? E então você tem períodos que permanece a sua vida na dimensão espiritual e no seu corpo espiritual, certo? E tem períodos que você vive na matéria densa, num corpo denso dessa dimensão física. Mas, de toda maneira, é vida sempre, é vida perene o tempo todo, apenas que a vida se processa em experiências num corpo espiritual, na dimensão espiritual, ou num corpo físico, na dimensão física, mas sempre vida. Então, na realidade, se a gente for pensar bem, a morte não existe, só existe vida. Numa dimensão ou noutra, mas é a vida o tempo todo. E veja bem uma coisa, você estando na dimensão espiritual, você tem os seus parentes lá, aqueles espíritos que são próximos de você, colegas de trabalho, ou mesmo outros espíritos que foram seus parentes em encarnações anteriores, pai, mãe, avó, tio, amigo, que te querem bem, que vão te acolher, vão te ajudar em tudo que você estiver precisando, que for possível, né? E quando você reencarna, a mesma coisa, você também tem aqui os parentes. Então, a vida, ela existe o tempo todo. Então, para nós, espírita, a morte não existe. No entanto, não significa que a gente é insensível com as coisas. Então, vou dar um exemplo meu. Quando meu pai desencarnou, ele desencarnou em 1998. É claro que meu pai teve derrame, tudo, teve ataque cardíaco, depois desenvolveu o derrame, enfim, acabou desencarnando por causa do derrame, né? E quando foi o dia do sepultamento, é claro que eu fiquei sensibilizado. Eu já era espírita já de algum tempo, fiquei muito sensibilizado, fiquei muito reflexivo, mas, ou seja, a gente sente que nós somos criaturas ainda humanas, não é? Nós não somos espíritos iluminados, superiores, não é? Que tem uma compreensão diferente da nossa. Então a gente sente. Não é porque é espírito que vai ficar igual uma pedra de gelo, um toco de pau. Não, a gente sente sim. Desencarna um parente seu, né? Ou como na expressão que a gente está usando, perda do ente querido, você vai sentir. Seja quem for. Ah, mas um espírito mais evoluído não sente. Não sente? Vou contar para vocês um caso aqui do próprio Chico Xavier, que ele mesmo contou. Não foi contado por outro. Ele contou, depois os outros falaram também. Mas enfim. O Chico, no começo, a situação financeira era difícil, lidava com muitas dificuldades, ele era o mais velho de uma família muito numerosa, e ele tinha um irmão que o ajudava muito, inclusive lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá de Pedro Leopoldo. Esse irmão, ele ajudava demais, ele foi presidente do centro, organizava, ele dava uma orientação, uma organização, porque o Chico tinha muitos afazeres, trabalhava, ele cuidava dos problemas da casa, sessões de psicografia, não é? Então ele não tinha tempo para nada. Mas aconteceu que esse irmão dele desencarnou. O irmão dele chamava André Luiz, hein? Desencarnou. E ele sentiu muito, o irmão. Mas ainda por cima disso, esse irmão tinha um filho que tinha problemas mentais, não é? Problemas de loucura, e que, portanto, exigiam um cuidado e uma atenção muito grande. E o Chico, como era o tio, né, ficou responsável, né, para ajudar, para praticamente criar esse filho do irmão dele, né? A mãe, né, que é a esposa desse irmão, acabou adoecendo, perdeu o marido, adoeceu,
ficou também com problemas mentais. E a família tentando encontrar um jeito de resolver, não conseguiu, porque o problema evoluiu. E acabou que precisou internar essa cunhada, né, a esposa do irmão do Chico que tinha desencarnado, num sanatório, né, num manicômio, ficou internada no manicômio. E imagina então o Chico com a cunhada internada no manicômio, ele precisava ir lá visitar, dar assistência, enfim, todo aquele cuidado. O irmão, que ajudava ele demais da conta, desencarnou, e ainda o sobrinho com problemas mentais, ele tinha que cuidar. Não é? Então você imagine, e ele ainda continuava com a psicografia, com o centro, com o trabalho, não é? E aí, numa das vezes que ele voltou lá do manicômio, em visita à cunhada, ele chegou em casa e ficou com o sentimento do irmão que tinha desencarnado, a cunhada lá no manicômio, e o sobrinho ali, cuidar e tudo. O Chico começou a chorar, descontroladamente. Ele começou a sentir o desencarne do irmão muito fortemente, porque ele tinha um carinho muito especial pelo irmão. E o problema da cunhada, que estava também internada, o sobrinho que tinha que cuidar, e ele começou, desinvestou a chorar. Chorou muito, né? Nossa, cuidado do tempo aqui. Chorou muito por causa dessa perda desse ente querido, da cunhada internada. Nisso, o Emmanuel aparece ali para ele e olha para ele. E ele chorando, com lágrimas correndo o olho, olha para o Emmanuel fala assim, mas por que você está chorando? Evidentemente que o Emmanuel sabia, mas ele perguntou, por que você está chorando? E o Chico falou, estou chorando porque estou sentindo muito a perda do meu irmão que morreu, da minha cunhada que está lá, internada no manicômio, o sobrinho que está aqui. O Emmanuel olhou para ele e falou assim para ele, olha, eu nunca vi você chorando quando outras pessoas desencarnaram. E desencarnam pessoas, muitas, todos os dias, inclusive aqui em Pedro Leopoldo. Eu nunca vi você chorando por causa disso. Eu também nunca vi você chorando por causa das outras pessoas que estão internadas lá no manicômio. Tem um monte de pessoas internadas lá. Você nunca chorou por elas. E você foi lá outras vezes. E também nunca vi você chorando por causa de criança que está desamparada, sem pai, sem mãe presentes. Aí o Chico sentiu o que o Emmanuel falou, se recompôs e entendeu. Fez uma reflexão e entendeu. Então vocês vejam uma coisa, o Chico, que é um espírito muito mais evoluído, mas muito mesmo mais evoluído do que nós, também, né, sentiu, chorou. Então não é proibido chorar quando desencarna um parente da gente. Não é problema nenhum. Não é? Não é espírito. Agora, o que não pode é a pessoa ficar desesperada. Né? Deitar no caixão, começar a chorar, rolar pelo chão, desmaiar. Tem umas... pessoas têm que acudir, levar para o hospital. Aí não. A gente sente, a gente tem sentimentos, nós que somos espíritos, como as outras pessoas também têm. Não é? Agora, a gente tem uma consciência, uma compreensão a respeito desse assunto, a respeito da vida. Porque a doutrina espírita é uma doutrina consoladora e ela nos consola. Porque você saber que o seu ente querido não está morto, mas ele está vivo, não é uma consolação enorme? Você saber que o seu parente, seu ente querido, não só não está morto, mas ele está numa dimensão espiritual, e você saber que ele está recebendo um amparo, um acolhimento, que ele era uma pessoa, e né, uma pessoa boa, né, que fez o melhor que pôde, então você vai saber que ele vai estar vivo na dimensão espiritual, e que lá ele foi recebido por outros parentes, que também tem muito afeto por ele, que o amam também. Fora que você certamente vai fazer as orações e vai pedir aos mentores desse amparo, e ele vai receber esse amparo dentro do merecimento dele, sempre. Não é? Mas uma mãe que perde um filho, gente, não tem coisa mais difícil.
Não tem coisa mais doída do que isso. Tem muitas coisas que são doídas, mas que veja bem uma coisa. Quando falece o esposo ou a esposa, você fica viúvo ou viúva. Quando desencarna o pai e a mãe, a criança fica órfã, certo? Mas quando um pai e mãe perde um filho, principalmente na tenra-idade, como é que chama isso? Não tem nem nome. Marido e mulher é viúvo e viúva. Criança, quando perde pai e mãe, é órfão. Mas pai e mãe que perde filho, pequeno principalmente, não tem nem nome porque a dor é colossal. Porque quando os filhos têm os pais que estão com idade, contraem alguma doença, a doença se desenvolve, hospitaliza e fica no hospital, a doença vai minando a saúde, a gente vê o sofrimento. Chega um ponto que a gente até pensa, meu Deus, talvez se o senhor levasse seria até um descanso, não é assim que a gente pensa? Um descanso porque está sofrendo tanto. Agora, quando é o pai e mãe que vê o filho, na tenra-idade principalmente, desencarnar, com toda a saúde, com toda ainda a vida pela frente, desencarna. Então isso é uma situação dificílima. Só quem já passou por isso é que sabe. A minha tia, ela tem um primo, né? E é filho único dessa minha tia, filho único, né? E esse meu primo no ano passado desencarnou. Olha, a minha tia não é espírita, na verdade ela não tem assim uma religião, né? Então, a minha tia, ela pedia para morrer, porque ela não estava suportando a dor. Né? A minha mãe, inclusive, ligou lá, ela falou para minha mãe umas palavras assim meio pesadas, né? Eu até falei para minha mãe, mãe, tem que deixar, o tempo cicatriza as feridas, deixa ela lá, né? Não é? Porque não é hora de a gente... O que você vai falar com uma mãe que perdeu um filho único? Você vai falar o quê? O que você vai falar que vai consolar? Ah, ele não morreu, está vivo. Gente, a pessoa está inconsolável. Nesses casos, gente, uma coisa que eu faço quando vou assim em velório de amigo, eu só dou um abraço nesse meu amigo, né, que perdeu o parente, né, o ente querido. Eu simplesmente dou um abraço forte e emano energia da pessoa, do meu sentimento, né, de amor, e digo somente para a pessoa: conte comigo para o que você precisar. E pronto. Porque não tem o que você possa falar mais. Não tem. Porque é muito difícil, é pesado. Sobretudo quando é pai e mãe que perde filho, não é? Porque nessa hora a gente não vai tentar filosofar, nada disso. A gente simplesmente abraça a pessoa, né? Tem compreensão. Esse abraço em si já é a consolação para a pessoa. Aí depois que o tempo passa, aí a gente pode, surgindo a oportunidade, conversar com a pessoa. E o que a gente pode fazer também é orar, né? Por esse nosso irmão que desencarnou, orar por ele, pedindo aos mentores, né, um amparo, um acolhimento, sempre dentro do merecimento de cada um, porque cada um segundo suas obras. Você desencarna, porque ninguém morre, você vai para a dimensão espiritual. Já começa do momento do desencarne. Você tem merecimento, você vai ter uma equipe espiritual que vai te atender, né, vai fazer intercessão e vai te desligar do corpo físico. Tendo esse merecimento, você vai ser desligado e vai ser recolhido, normalmente para uma casa transitória, não é? Dependendo da condição de elevação da pessoa, já vai direto para uma colônia espiritual, para uma cidade espiritual, como, por exemplo, nosso lar. Mas, normalmente, dependendo, não vai direto. Ele vai primeiro para um outro local intermediário, não é? Onde vai receber os primeiros socorros, atendimentos, para estabilizar tudo direitinho. E aí, depois, conforme for, é para a colônia. Então, nesses casos que a pessoa é uma pessoa ainda, é uma pessoa boa, tem muitas pessoas que pedem por ela, então funcionam assim. Já quando a pessoa não tem merecimento, realmente foi uma pessoa que teve uma encarnação desastrosa, criou muitos inimigos, tem muitas pessoas que têm raiva, tanto encarnado quanto desencarnado, então nesses casos é mais complicado. Então, geralmente,
não vai ter essa intercessão, não vai ter esse cuidado de uma equipe espiritual, de fazer o cuidado. E acontece, inclusive, muitas vezes que tem muitas situações. Algumas vezes a pessoa fica ligada ao corpo físico, por um tempo até grande, às vezes, né? Dependendo. Outras vezes vêm os espíritos obsessores, que são inimigos, com os quais a pessoa estava coligada, eles vêm, eles mesmos cortam e retiram a pessoa e levam lá para baixo. Tem também todas essas coisas. Então tem de tudo, tem uma série de coisas, e a gente então vai tendo que aceitar, né? Porque a vida, ela tem uma magnitude, uma grandeza enorme, não é? Mas, voltando ao ente querido que desencarna, a gente precisa ter uma compreensão e saber que nós somos criaturas humanas, nós sentimos sim, e acontecendo conosco nós vamos sentir também, porque ninguém é uma pedra de gelo, ninguém é uma pedra de toco, não é? Apenas é que nós temos uma consciência, uma clareza mais ampla. E embora nós iremos sentir, nós não vamos desesperar, porque nós sabemos que não existe morte, só existe vida. E vida em abundância, como disse o mestre, não é? Então, gente, era isso que tinha para trazer, não é? Sobre esse assunto, né? Perda de entes queridos. E a gente fica feliz de estar de volta aqui, né, com vocês, agradecendo imensamente, né, a presença de vocês que estão aqui comigo. E a gente vai agora fazer uma prece para a gente finalizar, tá bom? Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos pequeninos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Paz e luz aos nossos corações. Que as bênçãos de nossa Mãe Maria sejam derramadas dos corações de cada um de nós. Essas bênçãos frutifiquem, penetrem em nossa intimidade, fazendo nela morada, auxiliando na nossa transformação pessoal, a fim de que possamos, aceitando as nossas fragilidades, mas com essas bênçãos de Mãe Maria, nos mobilizemos a cada dia a nos melhorar. Graças a Deus. Que assim seja, muita paz e muita luz. Um beijo no coração. Gente, amanhã, para aqueles que forem, Sueli Souza, uma boa noite. Douglas Dantas, uma boa noite. Amanhã eu vou estar na Casa Espírita, lá na Casa Espírita Maria de Nazaré. Aqueles que forem estar lá, a gente se vê. José Farias, um abraço, fiquem com Deus, beijo no coração de todos e até sábado. No sábado a gente vai estar aqui novamente. Aparecido Afonso, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus, tá? Então até amanhã, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, assim é e para todos sempre será. Queridos amigos, não vamos nos esquecer de depois irmos ao YouTube, lá no CEMN, as iniciais de Casa Espírita Maria de Nazaré Poá, e vão lá, vamos dar o nosso like, ajudando assim a impulsionar este canal que tem por objetivo levar o Espiritismo até você, até os corações necessitados. Vamos compartilhar, vamos dar o nosso like, ajudando assim a impulsionar o nosso canal. Estamos muito felizes com o retorno às lives do nosso querido irmão Ezequiel. Assim, a nossa semana com as lives vai ficar assim estabelecida. Hoje foi João Firmino, amanhã será o Ezequiel, sexta eu, Vânia, sábado Ezequiel, domingo será a Arielle, segunda Vânia, eu, e na terça Ezequiel, e assim sucessivamente. Então, queridos amigos, vamos aproveitar todos os momentos que a vida nos oferece para nos renovar para melhor.
Graças a Deus, graças a Jesus. Até a próxima, meus amigos. Um ótimo final de quarta-feira. Um beijo no coração de todos e um abraço fraterno, meu e do João Firmino. Até a próxima!